Boa noite. Olá, Dani. Deixa eu fixar o tema aqui. Pronto. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Sheila. Me ouve bem? Pra gente ir se preparando. Olá! Boa noite, Dani. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Para mim tá travada a imagem da Dani, não sei se para vocês também. Boa noite, Tatá. Sejam todas bem-vindas. Eu não tô te ouvindo, Dani. Tá Certo. travando? Vou tentar sair e depois tu me chama de novo. Quando tu fala, me dá um barulhinho. Não sei se para vocês também. Tá me ouvindo? Melhor? Deixa eu tentar conectar e desconectar o meu fone. Vamos ver se é por aqui. Fala aí para para ver se eu consigo Oi, te oi. ouvir. Oi, oi. Tá, eu consigo te ouvir pelo celular. Deixa eu ver se. Acho que Dá um agora deu. eco pra mim. Dá um Quando... eco pra mim. Deixa eu ver. Fala de novo aí. Oi? Você tá me ouvindo agora? Agora deu. Agora deu. Pra mim tá perfeito. Não sei se pra ti deu. Tá. Deu? Então tá. Seja bem-vindo, Lucas. Vamos começar então. Vão enviando aí pras amigas. Então hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Então vamos começar, então, já que a gente tem bastante assunto, né? Se tu quiser te apresentar, já que depois a gente deixa a live salva, e para quem não te Claro, conhece ainda. claro. Então, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, também tenho outras formações em coaching, análise de comportamento. Eu atuo já há 3 anos na área da psicologia, na psicologia clínica, especificamente. Trabalho de adolescentes a adultos, idosos. Então, já tenho uma certa caminhada aí. E também, né, estou aqui digamos assim, tendo essas oportunidades junto com a Casa de Isabel para poder falar um pouquinho sobre a psicologia e algumas questões tão importantes, né, para nós. Queria aproveitar e já te agradecer por ter aceito o nosso convite aqui. E também dar boas-vindas para a Karine, que está chegando, a Júlia, a Amanda. Várias já se inscreveram também no nosso curso. Então vamos começar, então. Eu queria Vamos que lá. tu nos ensinasse, né, a respeito do o que é ansiedade. Vamos entender melhor o que é É ansiedade. bem desafiador ter que resumir em 1 hora o que é ansiedade, né? E, enfim, tantos outros temas, assim, que se derivam dela. Mas, em base, o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento, né? O que é um sentimento? O sentimento é a soma de uma emoção e de pensamentos, certo? E o que então se transforma em ansiedade? A emoção do medo somado a pensamentos de diversas origens. Daí a gente vai poder, cada uma, entender aquilo que gera mais medo e aquilo que gera mais receios, preocupações. A gente fica, às vezes, muito focados no futuro, os medos do futuro, né? Então, essas questões, assim, geram muita ansiedade.
tá? Tem pessoas que têm ansiedades específicas por fobias, tem pessoas que têm ansiedades relacionadas ao próprio toque, que é aquela coisa de mania de limpeza, de organização. Então, por isso que eu tô dizendo, tem várias vertentes aí, né? Não dá para focar em todas, porque a gente não tem realmente tempo para isso. Mas eu estou querendo falar de uma maneira mais geral, que seria, cada um vem identificando e buscando em si aquilo que está gerando mais ansiedade. Nós temos um público muito coeso de ansiedade específica por conta de serem tentantes, de passarem já por experiências de aborto, né? Então isso acaba acontecendo, ansiedades voltadas para isso, fora as derivadas do nosso dia a dia, né? Ansiedade, ela, como eu disse, é um sentimento. Ou seja, é algo natural do ser humano. Essa é uma das grandes chaves quando a gente fala de ansiedade e quando a gente também trabalha ela em nós, é entender que ela é algo natural, algo que é saudável ter. O problema é quando essa ansiedade começa a ser desproporcional ao medo que nós estamos vivendo, tá? A ansiedade, ela é, como eu posso dizer? Ela é até mesmo evolutiva. Vamos pensar assim, homens das cavernas, né? Sociedades primitivas, né? Se eles não fossem ansiosos, não tinha sobrado um. Faz sentido para vocês? Então, por quê? Porque eles precisavam estar atentos aos perigos do mundo para poder se proteger. A ansiedade faz isso, né? Ela, através do medo, ela vai te gerar aquele alerta de que eu tenho que estar sempre alerta e protegido, pronto para qualquer situação que surja. Eu tenho que ter o controle, tenho que ter uma solução, eu tenho que ter uma resposta imediata para me proteger, né? Então, por isso que eu digo, que, nesse sentido mais evolutivo. E o que acontece? Isso segue até hoje, de alguma maneira, né? Só que a gente precisa entender que a gente já não precisa ter tantos medos quanto, digamos assim, sociedades primitivas, né? Onde não se tinha segurança, onde não se tinha alimento, muitas vezes. Eu não estou falando nem só de homens das cavernas, estou falando de sociedades primitivas, digamos assim, mais até mesmo estruturadas, né? Então, bom, nem sempre tinha certeza de uma colheita, nem sempre tinha isso ou aquilo, e isso gerava ansiedade e isso é adaptativo, isso é esperado. Hoje, seres humanos evoluídos, com casas, com estrutura, a gente tem que entender o que essa ansiedade é exagerada. Não no sentido exagero de frescura, no sentido de exacerbado, de demais, para uma situação específica. Então, a ansiedade é um... Vale. Vou fazer uma pergunta. Então, a ansiedade, ela veio para nos ajudar, nos dar um... Sim, a ansiedade vem para nos ajudar. Ela é algo que é natural. Que nos impulsiona isso. a avançar. Isso, é isso? Isso aí. A ansiedade, ela dá, sim, impulsionamento. Se a gente consegue usá-la de uma maneira adaptativa, tá? Uhum. Então, vamos pensar um pouquinho, né? O que causa ansiedade, né? A ansiedade, ela pode ser por inúmeros motivos. Como eu disse, nós ficamos procurando perigos, muitas vezes. Nós ficamos em estado de alerta. Então, a ansiedade, ela é causada por isso. Alguma situação que venha e que exija de minha atenção especial a nível de sobrevivência. A ansiedade, ela existe pra gente como um instrumento de sobrevivência. Nós, como seres humanos modernos, a gente já não tem tanta necessidade quanto se tinha anteriormente, tá? Então, é bom ter, é excelente ter, desde que seja de uma maneira adaptada à nossa realidade. O que é algo normal? É você andar na rua com um celular na mão, com o dinheiro na mão e balançando por aí. Tu vai fazer isso? Tu não vai fazer isso. Tu vai esconder essas coisas porque tem risco de ser assaltado na rua.
Tu vai Sim. caminhar se protegendo. A ansiedade normal e esperada faz isso. Tu não vai sair andando pela rua sozinha, uma mulher, às 2 da manhã, né, a troco de nada, né? Por quê? Porque tem os riscos da rua. Então a gente vai entender que a ansiedade, ela é sim protetora nesse sentido, Uhum. né? E então a gente pode ter, digamos assim, percebê-la como algo bom, como algo natural. E sempre lembrando que o problema é quando ela exagera, quando ela ultrapassa os Uhum. limites da normalidade e que gera um prejuízo na nossa vida, tá? E Sim. quando isso acontece, né? É quando a gente então fica com um estresse desproporcional para um evento específico, para uma situação específica, e às vezes acaba se tornando tão, ah, digamos assim, movida que a gente se sente incapaz de superar uma preocupação, né? Ou aquela agitação que acontece por conta da ansiedade. O que é esses sintomas, essa agitação e tudo mais, né? É ficar hiperalerta, hipervigilante, que é ficar a 1000 por hora, assim, observando tudo, com medo de tudo, inquieto, né? Tipo, sempre se sacudindo, se beliscando, batendo perna, né? Deixa eu ver o que mais. Ficando mais irritável, né? Isso também é uma característica do nosso comportamento ansioso. A gente não consegue se concentrar, fica com pensamento acelerado, pensamentos repetitivos, né? E indesejados, lembranças indesejadas. A gente fica mais cansado ou fica suando muito, né? Também são características, fica mais trêmulo. Dificuldade de respirar, muitas vezes acontece também. Taquicardia, né? Não é ataque cardíaco, é Uhum. taquicardia, que é uma aceleração do coração. Que mais? Enfim, essas coisas todas que eu já falei, né? Às vezes acontece Uhum. náusea, né? Fico enjoado por alguma situação, dor de Uhum. barriga. Isso tudo é ansiedade, muitas vezes, né? Compulsão E por não comer. só, e a ansiedade não só quando é algo ruim que vai acontecer, que possa acontecer, mas também coisas boas, né? Como até Uhum, uma viagem, né? Uma expectativa grande num evento, como tu trouxe, né? uhum, Pode gerar essa ansiedade. Até queria dar boas-vindas já para quem está chegando. A uhum. Charlene, a Ju, a Tati, o Rodrigo. Vou pedir para que vocês compartilhem aí no aviãozinho, para no mínimo 5 pessoas aí. E também convidar vocês para fazerem perguntas, tá? Que a Dani vai te responder. Aproveitando aí, a Amanda já colocou aí, já parei no hospital com crise de ansiedade. Então vamos Uhum. então pegar o gancho dessa pergunta. E eu quero te fazer uma pergunta que também é algo que eu tenho curiosidade. É como se identifica quando estou ansiosa, né? Como é que é muito difícil uma pessoa, até muitas vezes ela diz, eu nem sou ansiosa. E como se identifica, né? Como é que é esse autoconhecimento? Como é que é? Até para se Bom, evitar essas crises, né? Ou uhum. tratar. Sim. Esses sintomas que eu falei agora são sintomas assim que são fáceis de identificar. Bom, eu tenho Uhum, com frequência todos esses sintomas que eu falei aqui, né? uhum, Bom, dessas questões mais de ficar sempre alerta, agitado, ficar com o pensamento muito acelerado, às vezes ficar com falta de ar, taranã, isso tudo são sintomas que tu já pode ver e falar, bah, eu acho que eu tô ansiosa, né? Isso é uma uhum, coisa frequente na tua vida, tipo, todos os dias eu tenho isso, todos os dias é um caos, assim, meus pensamentos. Bom, é importante a gente ver, por quê? Porque ansiedade é algo normal e é algo bom de ter. O problema é quando ela se exagera e que ela passa dos limites, né? Um evento uhum, específico, a gente tem um impacto gigante, a gente às vezes não consegue superar isso, acaba parando, por exemplo, da Amanda ali num uhum. hospital por conta de crise de ansiedade, né? Isso daí já é um momento onde não é mais adaptativo e a gente precisa de um apoio. Então, como é que eu descubro isso? Bom, analisa os sintomas, tá? São fáceis de identificar. Tu não precisa de uma ajuda de alguém externo para identificar que, opa, isso tá me atrapalhando. Essa ansiedade já não Uhum. é normal, ela me gera prejuízo. As pessoas vão falar pra ti: tu tá muito ansiosa, para de se mexer, tu tá exagerando. Às vezes isso a gente escuta e tem fundamento, né? Às vezes a gente descarta tudo, porque, estão me criticando. Não, Sim.
pera lá, pega o feedback, né? Será que eu não tô passando um pouquinho nesse sentido de ansiedade mesmo? Não tô muito eufórica por algumas situações? Então a gente precisa estar alerta a esses sintomas. São fáceis de identificar. Se tu colocar no Google, tu acha. E nesse sentido, eu até entrei e olhei os sintomas no Google justamente para ver se estava, digamos assim, claro, sem exageros, e estão. Então, tipo, vocês conseguem identificar sim, tá? É Sim. bem fácil. O que que acontece, né, no sentido de identifiquei que eu estou ansiosa, o que que eu faço, né? Bom, tu vai começar a buscar algum acompanhamento se tu tá vendo que tá te gerando prejuízo. Primeira coisa. Bom, eu tô com dificuldade de dormir, eu tô com dificuldade de fazer minhas atividades do dia a dia, fico tão presa a uma situação específica que eu não consigo avançar, né? Então, isso tudo precisa, às vezes, de um apoio externo. Então, a gente tem que Sim. prestar atenção nisso também. Tem alternativas que eu posso usar para resolver isso? Primeira coisa é começar a conhecer a maneira como você pensa, tá? Então, por exemplo, deixa eu falar do círculo da ansiedade. A ansiedade é assim, olha. Ela identifica um perigo, né? Identifica um ponto. Daí, o que ela faz com essa informação? Ela pega essa informação e ela torna em algo catastrófico, né? Faz com que uma formiguinha se torne um elefante. E daí, a partir daí, a gente tenta de alguma maneira controlar a situação, né? De, tipo, eu não posso sentir, eu não posso pensar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, ou eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu deveria. E isso acaba buscando e a partir daí acaba buscando um comportamento tanto de evitar o sentimento quanto fugir, né? O sentimento ou situação. Então, o que que a gente faz? A gente precisa identificar que esse movimento que a gente está fazendo. Porque muitas vezes, por ansiedade, não vou em tal lugar, não vou fazer isso. E às vezes eu acabo me limitando por ansiedade, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atenta, né? E como que eu vou fazer isso? Pode falar. O que eu queria falar? Tu falou na última live que o medo e a ansiedade, elas estão juntas, algo assim, né? Isso. Então, uma, sei lá, um pensamento de medo ali, de algo que possa ter vivido, né? Algumas aqui já tiveram algumas Uhum. perdas, ou, né, e são tentantes. Isso pode despertar, então, uma grande ansiedade Sim, com por esse certeza. pensamento. Com Tá. certeza. E aí, tu falou em fuga, né? Uhum. Daquela E situação, do evitação. enfrentamento, e evitação, é isso? Uhum. Tá, e essa evitação seria como, bom, eu sinto que eu estou ansiosa, consigo identificar, mas eu, eu fujo daquela situação? Como seria essa evitação? Poderia. Porque muitas vezes. Por que eu te perguntei ali, né? Que a gente tem dificuldade de identificar que a gente está ansiosa. Eu acho que não é nem a dificuldade de identificar, mas de reagir diante da ansiedade, né? Tá Exatamente. certo? Então, Exatamente. eu acho que fica. Não é que fique confuso, a gente torna confuso porque talvez pensar naquilo seja desconfortável. Seria isso? Sim. É que o que acontece? Às vezes a ansiedade ela não vem só com um sintoma físico. Ele vem também com alguns pensamentos, né? E esses pensamentos são assim destruidores, em outras palavras, tá? Como assim, Dani? Eu até separei aqui, eu tô com um livro que eu indico, inclusive, ó. Livre de Ansiedade, do Robert Leary, tá? Lery, desculpa. E ele é muito bom, e eu indico para pacientes, né? Ele fala sobre todos os tipos de ansiedade, mas ele tem algumas coisas específicas, assim, que ajuda muito, até com exercícios, técnicas, né? Que vocês podem usar para fazer e se identificar as coisas e até trabalhar reconstrução desses pensamentos. E dentro disso, a gente tem que entender como a ansiedade, que ela tem muito enraizada
pensamentos ansiosos. É isso que gera ansiedade, é o pensamento. Uma situação leva a um pensamento que leva a uma emoção ou sentimento e assim a gente se comporta de alguma maneira. Então, o que acontece? A evitação tá lá no fim. Para a gente conseguir entender isso, a gente vai precisar entender o resto, né? Então, por exemplo, pensamento de ansiedade tem muito a ver com alguma coisa do tipo, eu acabo fazendo interpretando uma situação como lendo mentes. Ah, se eu for em tal lugar, as pessoas vão pensar isso de mim, né? Ah, previsão do futuro, né? Eu nem vou tentar porque afinal de contas vai acontecer isso, isso e isso, né? Isso lá é uma previsão de futuro, né? A catastrofização que eu já falei, que é transformar a formiguinha em algo gigantesco. Que mais? Pegar as coisas positivas e colocar deste tamanho, enquanto as negativas ganham uma proporção enorme. Então, é desvalorizar aquilo que é bom, aquilo que é positivo. Usar um filtro negativo para ver as coisas, ou seja, só aquele óculos escuro, tudo na vida assim é cinza, né? A gente acaba às vezes usando isso, né? Foca sempre ali no negativo. Entre várias outras ideias, assim. Outra que é muito importante que eu acho que... Posso Uma falar? dúvida. Tá. Não, fala primeiro, senão tu vai esquecer. Só para eu encerrar, mas tem mais dois pontos que eu gostaria de trazer que são muito Tá, comuns para ansiedade. pode falar. Que é comparação injusta, que a gente se compara com outras pessoas, a gente se compara com outras situações, outras circunstâncias, e quando, na verdade, nós somos seres únicos e individuais e com uma história única e individual, e isso acaba fazendo com que a gente sofra muito. Afinal de contas, a gente está se comparando com pessoas que, enfim, né, são diferentes da gente, têm contextos diferentes da gente. Fora questões de arrependimento de escolhas feitas também é uma outra coisa importante, né? Que a gente se arrepende porque eu não fiz assim. Quando a gente faz uma avaliação, fazendo essa avaliação, o que acontece? A gente fica, eu deveria ter feito de tal maneira. Mas tu não tinha o conhecimento que tu tem hoje, do conhecimento da consequência. Lá naquele momento, tu achava que era o certo. Era a maneira certa de agir. E o outro, por fim, mas não menos importante, o mais comum é o e se... Tanana, tanana, tanana. Mas e se... Tanana, tanana, tanana. Né? Quando vem essa frase, eu já falo para os meus pacientes. Veio o e se, é pensamento ansioso. Para e respira. Né? Porque ali tu vai conseguir já saber, bom, eu já tô pensando coisas, já tô com a minha mente lá na frente, lá 10 anos na frente, eu preciso estar no aqui e agora para entender. Exato. Faz a tua pergunta. Responde a pergunta da Amanda. Tá, qual é que é? O que fazer durante uma crise? Isso? Isso, continue aí, pode continuar. Onde falta o ar e taquicardia. Hoje, durante as crises, uso se acalme, tá? Mas não funciona. Geralmente as crises acontecem à noite e fico a noite toda sem dormir. Certo? Opa. Então, o que eu indico, assim, em situações de crise? Eu nunca mexi nesse se acalme, tá? Então, eu não sei como que ele funciona. Mas o que eu indico? Eu indico um protocolo que se chama Acalme-se, tá? E ele é um acróstico que cada letrinha tem digamos assim, um passo a passo, tá? Então, tu vai precisar primeiro entender, ok, eu estou numa crise de ansiedade e aceitar a crise. Essa é a parte, eu diria que é a mais difícil porque a gente tenta controlar, né? Não posso sentir, eu tenho que controlar, eu tenho que eu tenho que me acalmar, eu tenho que me acalmar. Quando a gente faz isso, a gente fica mais ansioso, a gente bota mais lenha na fogueira. Então a gente precisa aceitar primeiro a ansiedade, entender que, bom, isso está acontecendo comigo e eu vou sentir o que eu tiver que sentir agora. Segundo passo é começar a contemplar as coisas ao nosso redor, à nossa volta. Bom, toda noite, né? Deixa eu perceber o que está acontecendo comigo, quais as sensações que eu estou tendo, não só no meu corpo, mas no sentido de o calor da coberta, o ventinho do ventilador ou o fresquinho do ar-condicionado,
Ou se quiser dar uma levantada e circular pela casa, olhar as coisas, olhar uma plantinha, tocar em algo que seja macio, algo que seja gostoso de sentir. Tenha experiências de olhar coisas, sentir coisas e contemplar coisas, né? Nesse sentido de tirar o olhar de dentro e botar para fora, tá? E nesse sentido de olhar para outras coisas que não aquela a falta de ar, o taquicardia. Por quê? Porque a gente começa a pensar, ai meu Deus, eu vou ter um infarto, ai meu Deus, não sei o quê. Isso acaba deixando a gente mais ansioso, mas a ansiedade não mata ninguém, tá? Isso eu garanto pra vocês, a ansiedade não mata ninguém. Teu coração tá acelerado? Tá. Mas ele vai passar, ele vai diminuir a intensidade, não vai parar, né? Graças a Deus. Mas ele vai diminuir a frequência cardíaca e vai dar tudo certo daqui a pouco. Mas para que isso aconteça, você precisa parar, aceitar que isso está acontecendo, aceitar os sintomas físicos, contemplar as coisas em volta, desligando do que está acontecendo dentro. Depois, você vai agir como se não tivesse ansiedade. O que tu vai fazer? Tu vai tomar uma água bem plena. Tu vai ir para um banho, né? Ah, de madrugada, Dani. Ah, vai para o banho de madrugada, se for o caso. Mas vai tomar um banho. Vai ler um livro, tá? Por que a gente faz isso? Não é que a gente está fugindo da situação, mas a gente está mostrando para o nosso corpo que está tudo bem. Entendem? Como eu disse, a ansiedade, ela é adaptativa. E ela vem com essa ideia de eu preciso estar em alerta. E você está num estado de alerta. Então, tu precisa mostrar que tu está segura, de alguma forma. Então, vai por aí. Na ansiedade, a gente começa a respirar assim, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente, em vez de ficar fazendo isso, a gente vai tentar fazer respiração profunda. O que é isso? Respirar com o diafragma, que nem respiração de bebê, que é com a barriga, que sobe e desce, tá? Então, tu vai respirar bem lentamente, profundamente e soltar bastante o ar. Porque quando a gente respira muito rápido, o ar não libera. Então, a gente precisa soltar o ar bastante, assoprar mesmo, ficar sem ar fazendo isso, justamente para dar aquela relaxada. Então, conta até 3 bem devagarinho, segura, conta até 3 devagarinho e solta até 6, certo? Então, devagarinho também. Então, isso já faz com ir respirando, enchendo a barriga de ar, não o peito, enchendo a barriga. Geralmente eu ensino isso fazendo o seguinte, nós mulheres, né, sempre colocar a mão no seio e a mão na barriga e essa mão daqui do peito não levanta. O que levanta é a mão da barriga. E a gente tem que tentar fazer só a barriga levantando. E assim é a respiração profunda, é a respiração correta, tá? E vai mantendo isso, vai tentando. E daí, a partir dali, tu vai tentar fazer algum exame de pensamentos, que pensamentos que passaram na tua cabeça. Quando a gente acorda de madrugada, geralmente não tem justificativa mesmo, tá? E tá tudo bem. Então, não ter essa justificativa, tá? Então, simplesmente entenda que você tá passando por um momento assim. E tu precisa se mostrar pra tu mesmo que está segura. E depois que a gente começa a perceber que, bom, relaxei, porque quando a gente começa a fazer essa respiração, a gente já distraiu um pouquinho nesse sentido de contemplar e entender o que está acontecendo, a gente sabe que a gente já está vencendo aquilo. E vai mantendo e vai repetindo até passar. Isso vai passar, tá? E saiba que pode acontecer de novo. Então, quando acontecer, aceite, porque tu sabe que vai acontecer de novo. Talvez. Vai diminuir a intensidade conforme tu vai mostrando pro teu corpo e avaliando as situações, os teus pensamentos, etc, etc, que tu também vai fazer em terapia, por exemplo, né? Então, são coisas importantíssimas de serem consideradas para, no momento de crise, resolver. Medicação, tomo ou não tomo? Só se tiver indicação de um psiquiatra, certo? Tu vai tomar Rivotril, tu vai tomar algum outro medicação que a gente sabe que as pessoas usam por aí, só com indicação médica. Ah, mas o meu pai usa, meu irmão usa, meu marido usa, né? Não vai tomar. Cada pessoa é uma pessoa. Porque se tu tomar isso, com o tempo, tu pode se tornar resistente a isso. E daí, o que vai acontecer? Problema. Vai ir, algumas medicações não combinam com outras medicações e fazem com que elas, as duas se anulem
e daí não funciona mais. Então, por isso que tem que ter uma orientação médica, né? Justamente para garantir que as medicações não vão se anular, não vão se atrapalhar o efeito uma da outra, tá? Então, Sim. lembrem sempre disso, certo? E então, para lidar com a ansiedade, primeiro a gente tem que estar de frente com ela. A gente tem que ter Exatamente. consciência de que, bom, eu estou no momento de ansiedade, eu noto que eu estou mais ansiosa, que eu estou comendo mais, que eu estou mais agitada, que eu estou falando mais rápido. Então, a primeira coisa é identificar, certo? Uhum, Não ficar naquele fingimento, naquela coisa, não, eu acho que não tô, que é um comportamento muito comum, né? E aí, uhum. quando eu identifico, o que que tu indica? Quais os exercícios que tu indica, assim? Bom, eu tô passando por uma situação de espera, é algo que eu quero muito e eu não quero ficar ansiosa, né? Eu não quero ou devo ficar ansiosa. O que que tu diz para essas pessoas que estão esperando algo, né? E eu não sei se tu concorda comigo, mas parece que a ansiedade está muito ligada ao controle, né? E quanto Absolutamente. mais eu controlo aquilo, mais eu penso naquilo e fico naquela ruminação, não sei como é que é a palavra que tu usa, mas mais ansiosa eu fico. Então, qual é a forma de sair disso, né? Uhum. Bom, então, meninas, como eu disse, a ansiedade ela é positiva de certa maneira. Então, você sempre vai sentir ansiedade em algum momento da tua vida. Não tenta dizer e evitar a todo custo as emoções negativas. A gente precisa ter inteligência emocional no sentido de entender que a tristeza é válida, que a raiva é válida, que o medo é válido, que o nojo é válido, que a ansiedade é válida e todas essas outras coisas que a gente tanto evita e às vezes a gente faz julgamentos muito errados, tipo, eu não posso isso, eu não posso aquilo porque x, y situações, ou crenças ou valores que tu tenha, tá? A gente nasceu com emoções e a gente veio para esse mundo pré-programados a terem emoções, então faz parte do nosso ser. Então a gente precisa entender que é natural. Então o que a gente precisa ver? Bom, a ansiedade, por conta de uma espera, ela vai ser natural. Mas, como a Dani disse, o controle está muito ligado. Justamente porque tu quer se proteger. Se proteger do quê? De uma incerteza. Se proteger de uma frustração. Se proteger de N situações. Então a gente tenta controlar para proteger, tá? Então, o que que eu sugiro, assim, né, nesses momentos de espera por, por exemplo, pela gravidez ou por qualquer outra situação, é respira fundo e aceita que tu vai ter momentos de ansiedade. Aceita. Que tem momentos de ansiedade, tem momentos de expectativa, são coisas completamente diferentes. São parecidas, mas diferentes, né? No sentido de que a ansiedade tem mais a ver com preocupações, medos, etc. E expectativa é uma situação de estou louca para que isso aconteça, né? Eu desejo muito que isso aconteça. E eu acredito que numa situação de espera acontece as duas coisas muito misturadas. Então, nesse Sim. momento, é importante tentar entender. Uma pergunta que eu sempre faço em consultório é: você está sentindo ansiedade ou expectativa? Né? E tu vai ter que fazer essa pergunta. Bom, eu estou ansiosa ou eu estou com expectativa? Ah, eu estou com expectativa porque eu desejo muito, taranã, taranã. Tá, mas expectativa é algo bom, é algo que tu tá sentindo, é que nem fazer uma viagem que tu queria muito. Tu fica ansiosa, mas tu fica bem com aquilo, certo? E o que que acontece? A ansiedade, ela faz com que tu sinta que tu não está bem, né? Que tu, meu Deus, eu quero que isso chegue muito, eu quero muito isso, e fica naquela coisa e naquele turbilhão de emoções, porque, frustra, porque às vezes não dá certo, não consegue, não chegou o tempo ainda, nananana, muitas coisas que se ouve. Então, o que que É, eu... Fale. o que que eu noto? Eu nunca tinha pensado nisso, a diferença, né, da ansiedade e a expectativa. Eu noto que as mulheres têm medo de ter expectativa porque elas não sabem lidar com a frustração, né? De repente, Uhum, depois fala um pouco, complementa sobre isso, porque é uma dúvida também minha.
Por muitas vezes bom, não vou sonhar muito, não vou criar muitas expectativas, porque assim eu não me frustro tanto. Só que é um Uhum. engano, né? Não tem como tu não criar expectativa e ficar fingindo, bom, não tenho expectativa nenhuma, tô fazendo algo, né? E não quero que dê certo. Óbvio que tu quer que dê certo. Então, como lidar também com com a frustração, né? Também que vem após quando não Uhum. acontece. Claro. Então, né, a expectativa, ela é importante, sim, porque a gente precisa sonhar os nossos sonhos. A gente precisa desejar aquilo, né? E cultivar dentro da gente os sentimentos a partir daquilo. Porque o que que acontece? Ai, não vou criar expectativas, então eu vou criar ansiedades. Se eu não crio expectativa, acabo dando espaço para criar ansiedades. Então, o que que acontece? Ah, quanto mais expectativas. Existe a crença: quanto mais expectativas eu crio, mais eu me frustro, Uhum, né? uhum, Então, o que que acontece? A gente vai precisar olhar para essa expectativa e entender. Expectativas não são garantias, uhum. né? É uma coisa que tu deseja, não vai te garantir. E ter essa convicção, tá? Então, assim, dentro da ansiedade, geralmente a gente tem pensamentos. E esses pensamentos se tornam, na nossa mente, é um fato. Só que estão baseados apenas em pensamentos, não em fatos. E uma frase que eu sempre falo é: pensamentos não são fatos. Então, qual é o fato? Em que tu pode se abraçar para fatos? Bom, fato de que são dados de realidade, dados que são palpáveis e que tu tenha certezas disso aqui. E os pensamentos derivados daquilo você vai poder botar na balança, né? Porque às vezes a gente catastrofiza, então a gente pode, por exemplo, colocar na balança apenas os fatos, tá? Então vamos pensar o seguinte: a expectativa, ela é algo que, sim, a nível de pensamento, a nível de sonho, né? Então não quer dizer que ela vai se tornar, naquele momento, exato momento que tu desejou, um fato. Não é uma garantia, como eu disse. Mas, quando ela é frustrada, não aconteceu. Bah, e agora? Você vai precisar sentir tudo que você tem para sentir, né? Aceitar que estou frustrada porque não deu certo. Não é porque eu criei expectativa que não deu certo. É porque Uhum. não deu certo naquele momento. E eu vou precisar pegar, aceitar aquela emoção, aceitar a ansiedade, aceitar a raiva, a indignação, a, Uhum. a tristeza, tudo derivado, entendem? Então, a aceitação, ela é o primeiro passo de todos os manejos de emoções. A primeira coisa é entender: eu tenho emoções, eu tenho sentimentos e eles são válidos. Eu preciso respeitar. Eu uso esse termo muito. Respeite os teus sentimentos, respeite as tuas emoções. Entenda que eles estão ali, que eles são importantes, que eles são válidos e cada momento é um momento, tá? Então, nesse sentido, quando eu tô frustrada, eu preciso entender: bom, eu estou frustrada porque não deu certo. Eu tinha expectativa, sim, e não foi alcançada. Eu tinha metas, eu tinha sonhado e foi por água abaixo. Então, nesse momento, o que que tu vai fazer? Tu vai respirar fundo e dizer: ok, estou passando por este momento. Eu vou ir passo a passo agora e desenvolver, viver o meu luto, viver a minha dor. Vou viver ela até onde eu precisar viver e vou seguir adiante, né? Daí eu vou ultrapassar as barreiras do medo, que a gente falou na última live que a gente fez juntos, Sim. né? Uhum. Para poder seguir adiante. Então, a frustração, ela é uma expectativa ou uma meta que não veio acontecer, e isso faz com que a gente sinta raiva, a gente sinta principalmente raiva. A frustração vem muito da raiva, né? E de pensamentos derivados disso. Então, raiva, tristeza, e daí vai somando os pensamentos a partir daí. Então, a gente entender que a frustração tem essa raiva. Raiva do quê? Porque eu tô me culpando pelo quê? Né? Eu tô Legal.
com algumas Interessante isso que tu falou, que de tu do. identificar, de tu ver, bom, o que que eu tô sentindo, né? Não é, bom, não deu certo eu ficar naquele fingimento e tá tudo certo. Não, eu nem tava com muita expectativa, sabe? Naquele fingimento. Uhum, Mas não, lidar com, bom, tô sentindo raiva, será que eu tô me sentindo culpada? Isso é bem importante. E complementando o que tu falou ali sobre expectativa, muitas vezes quando surge aquela vontade de ter uma expectativa de tu começar a celebrar por algo, vem aqueles pensamentos, bom, mas eu mês passado, quando, né, eu achei que ia dar certo, que eu ia engravidar e não aconteceu. Então, melhor eu não criar expectativa. Bom, eu engravidei da última vez e eu acabei perdendo. Então, se eu não criar expectativa, a dor da frustração vai ser menor. Mas é como tu disse, né? Não deu errado porque tu criou expectativa, né? É porque não aconteceu, né? E é uhum, muito interessante e tu poderia nos ensinar até o que que a gente faz com todas essas emoções, porque é muito comum, e eu já fiz muito isso, é de fugir, né? Fugir daquelas emoções ali né? Na frustração ali, quando não dá certo. Então, o que que eu faço? Eu achei muito prática a forma que tu explica de tu nomear, sabe? Eu tô sentindo uhum, isso. E tu colocar, tu compartilhar com alguém, de tu orar, de tu conversar com a tua psicóloga. uhum. E pode continuar e complementar isso. Eu adoro o teu jeito prático de nos ensinar, assim. Ai, que bom. Porque para mim é muito importante essa questão muito prática, porque é que a gente precisa, na Aham. verdade, né? Sim. Então, vamos lá. O que que eu indico em consultório? Primeira coisa, bom, nomeie tudo. Eu tô sentindo isso, né? Não só falando, mas escreve, né? Eu brinco muito com os meus pacientes no sentido, façam um caderninho SOS, né? Que é o caderninho, assim, onde que tu vai colocar os teus aprendizados, as coisas que tu aprendeu sobre ti, sobre como tu supera as situações. Isso tudo tem um caderninho SOS, né? Mas isso, né, eu posso consultar esse tipo de coisa para poder me acalmar naquele momento. Mas tenha um lugar, um papel onde tu vai colocar, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, escrevendo aquilo, porque tu vai de alguma maneira estar colocando para fora. Pode ser falando, pode ser escrevendo, como vocês acharem melhor. Cada uma tem um estilo diferente. Eu sugiro escrever porque é um meu estilo, né? Eu E também geralmente os gosto. meus pacientes tendem a fazer dessa maneira porque também acaba sendo o estilo deles, né? Casos do acaso, digamos assim, né? De que acabam sendo um perfil assim, né? Então, escreve, bota no papel, coloca tudo ali. Eu estou sentindo isso, meu pensamento é esse, eu tô em tais situações. Porque o que acontece? Geralmente eu brinco que a gente tem o lado emocional e o lado racional. O nosso lado emocional é uma criança e o nosso lado racional é um velhinho. Né? E a gente precisa ter inteligência emocional e fazer os dois conversarem e interagirem e para as coisas darem certo. Né? Então o que acontece? Naquele momento do desespero, a gente tende a ir totalmente para o lado emocional. E o que acontece? A nossa criança interior muitas vezes não consegue nomear. Crianças não sabem o que são emoções, os adultos que ensinam. Então, o que a gente precisa? Nesse momento do desespero, pegar e falar para nós mesmos: eu estou sentindo isso, isso e isso, e não ficar na angústia. Porque o que é a angústia? É a incerteza do que está sentindo, do que está pensando, do que está passando. Então, quando a gente começa a dar nomes, olha, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou triste, fui frustrada por conta disso, 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 né? Pode ser para uma pessoa, pode ser sozinho para um pedaço de papel, pode ser para tua psicóloga, pode ser, né, num momento de oração, pode ser onde você achar melhor, né? Mas nomeie, nomeie isso, porque tua criança interior está precisando entender o que está acontecendo, entendem? Então, vai, coloca isso diante desse papel. Eu gosto do papel por quê? Porque conforme tu vai escrevendo, tu tem também uma experiência sensorial de escrita. Então, ainda mais, o fluxo ainda é maior. Então, geralmente, o que a gente pode fazer?
né, em algumas situações. Eu coloco tudo que eu tô sentindo, todas as raivas, todos os medos, todas as incertezas, dúvidas, depois eu posso muito bem rasgar, tocar fogo, fazer o que eu quiser, pra dizer, agora eu já botei pra fora, não tá mais aqui. Entendem? Eu Isso é um manejo muito bacana. acho que é por isso que eu gosto tanto da página Casa de Isabel, porque eu acabo escrevendo, né, no meio dessa Uhum, espera, né, nessa vida de tentante, eu acabo compartilhando, né, aquilo que eu vivo. E bem uhum, interessante que a Amanda colocou ali, ó, evito mostrar expectativas para não decepcionar meu marido. Ele quer muito ser pai. Então, muitas vezes não é só as nossas expectativas, mas das outras pessoas, né? Então, a gente acaba, nem vou demonstrar tanto que eu quero, né? Quero que o meu marido também faça os exames, como hoje eu vi algumas perguntas de mulheres que têm muitas expectativas, querem muito e o marido não quer, e muitas vezes elas não compartilham disso com eles, né? uhum. Então, é, é um meio com bastante ansiedade, né? Com bastante controle, como tinha te comentado. E também eu queria te fazer uma outra pergunta, acho que nosso tempo está bem apertado, que é naquela fase, como a gente tem muitas mulheres que também já perderam filhos aqui, que é aquela parte de investigação. E eu vejo muitas mulheres fazendo algo que eu também fiz, né? Que é pesquisar as possíveis causas, é ficar muito ansiosa durante aquela investigação, né? O que seria mais indicado? Né? Eu não sei Tá. se já complementa com o que tu já falou antes, mas. Complementa um pouco, tá? Mas a Uhum, gente pode trabalhar algumas questões um pouco mais práticas, né? Mas assim, tá. antes da gente seguir, eu vou pegar ainda sobre a expectativa ali, ó, do que a Uhum, Amanda falou, porque, por exemplo, não pode, tenho certeza que não é só a Amanda que faz isso, né? Então, o que que a gente precisa entender? Bom, o teu marido tá com expectativa. Tu precisa responder pra ele com expectativa também. Tu precisa mostrar pra ele o teu sentimento. Tu não precisa, não pode ficar escondendo dele o que tu tá sentindo, entende? Por quê? Porque vocês dois estão sonhando juntos. E vocês dois estão sofrendo juntos. Então vocês dois precisam ter uma comunicação assertiva no sentido de, olha, eu estou sentindo tudo isso. Por quê? Bom, teu marido provavelmente sabe que você quer. Mas às vezes é necessário que a gente fale o quanto a gente quer e o quanto a gente está sofrendo por ainda não ter conseguido. Então é importante eles saberem disso, porque se a gente esperar que ele saiba por saber, ele não vai saber, tá? Vocês precisam entender que homens não entendem isso. Então a gente precisa pegar e deixar as coisas muito claras para eles. Olha, eu estou sentindo isso, eu tenho expectativa sim, eu tenho desejo sim, né? Isso é normal para nós que estamos esperando por um momento de ter o nosso filho. Mas me sinto muito frustrada muitas vezes. Às vezes eu tento não sentir nada ou esconder o que eu tô sentindo porque eu acho que eu vou te deixar triste, te decepcionar. Enfim, tu precisa dizer o que tu tá sentindo, do teu desejo, da tua emoção, para que ele possa entender e vocês dois se ajudarem, entendem? sim. É algo construído juntos. Não só na questão biológica, não só na questão do ato, enfim, mas é uma questão de o sonho é sonhado juntos. Vocês são um. Então, peguem e conversem, abram o coração um para o outro. Ele precisa saber disso, ele precisa entender como te ajudar, né? Então, não deixa de mostrar suas expectativas para ele, né? É uma aliança, né? É uma Exatamente. aliança, precisa ser compartilhado tudo e ter uma comunicação, né? Se aquilo, se por Uhum, exemplo, é preciso que o homem também investigue o lado dele. Eu vejo muitas mulheres uhum, falando isso aqui na caixinha de perguntas, e isso pode ser comunicado, né? com Conversa, de certeza. repente ele pode estar passando por algum medo, né, a respeito dos Uhum, exames. Então, juntos vocês vão ajudando um ao outro, né? exatamente. Exatamente. Então, e nessa investigação, então, já entrando na segunda pergunta, né? Poder traduzir também os teus sentimentos, os teus medos e ouvir os medos dele, né? Porque, bom, da mesma maneira que a gente fica nervosíssima pensando, meu Deus, será que vai acontecer? Será que eu tenho um diagnóstico? Será que eu posso ou não posso engravidar?
tem um homem do outro lado que também quer ter um filho que talvez não tenha condições disso. E também é um medo. Meu Deus, o quanto em aulas de sexualidade que a gente falava também sobre a masculinidade, né? Imagina um homem dizer que é estéril. Gente, isso socialmente é uma coisa muito feia, entende? Culturalmente, entendem? Então a gente também tem que entender que tem um outro ali que tá sofrendo e a gente precisa estar juntos nisso, tá? Sim. Mas e a gente tem que entender que na nossa ansiedade, muitas vezes a gente faz isso aqui, ó. A gente só olha pro nosso problema e não olha ao redor. A gente fica. A gente precisa pensar o seguinte: eu falo isso sempre. Quem tá passando pelo problema tá no olho do furacão. E no olho do furacão a gente não consegue enxergar a dimensão dele. Né? Então, por isso que Sim. geralmente tem uma pessoa de fora que observa por nós. Mas a gente também tem que fazer um movimento de sair um pouco do olho do furacão, olhar em volta, entender racionalmente o que está acontecendo, experimentar aquele por fora que está acontecendo e viver. Nessa busca, olha exame, olha as palavras de exames que a gente se apavora, né? Isso tudo, gurias, a gente precisa ter um entendimento de que, bom, quem vai saber diagnosticar é o médico, ninguém mais, ninguém menos. O Google é ótimo. Eu, inclusive, fiz propaganda do Google para ansiedade, né? Porém, a gente precisa entender que na medicina e todas as outras coisas de saúde, a gente não vai ter 100% de certeza. É uma ciência inexata e é uma ciência que varia muito de pessoa para pessoa. Então, a gente precisa olhar para isso e entender que os genéricos do Google nem sempre vão te responder tudo o que tu quer responder. E eu vou te dizer que uma das coisas da ansiedade é o seguinte: entender que eu não posso controlar tudo e viver o descontrole, viver o caos e aprender a lidar com o caos, né? Aprender a Esse é lidar o com o maior furacão. desafio. Esse é o Uhum. maior desafio. Eu lembro que quando saiu o resultado do exame, eu botei no Google, né? A pior coisa que eu fiz na minha vida. E aí apareceu assim, aberração cromossômica. E eu comecei a ler artigos e eu fiz várias, pesquisei, assim, eu acho que eu já estava virando quase uma geneticista. Eu lembro quando eu fui na médica, na geneticista, e deu tudo certo, né? Ela me explicou e fizemos exames e deu tudo certo. E aí eu vi o quanto eu estava me maltratando e sofrendo por antecipação. Então, eu sei que a gente quer ter o controle, a gente quer saber o porquê, a gente quer todas as respostas, né? Mas muitas a gente não vai encontrar, né? E muitas vai ser uma resposta boa e não uma resposta ruim. Então eu Uhum. criava, né, aquela coisa de idealizar algo ruim e que no fim não era um fato, né? Uhum. Exatamente. A gente cria muitas expectativas, muitas coisas, expectativas não, ansiedades em cima das coisas que a gente enxerga, do que a gente imagina, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente Sim. precisa ter essa consciência e separar o que é minha responsabilidade, o que está no meu controle e o que não está. É papel do médico olhar os exames e dar o diagnóstico ele. Porque muitas vezes, até mesmo, eu já passei por situações em que apareceu uma coisa no exame, no laudo do exame, e quando eu fui pro médico, o médico falou assim: tá, estão dizendo isso, mas eu não vejo nada disso aqui na imagem. Né? Sim. Então nem te estressa com isso daqui que colocaram, porque não é. Então, Uhum. bom, pode ser muitas coisas, gente, mas evitem ficar ruminando coisas, tá? O nosso horário já Isso. tá quase no fim, né? É, Uh, só mais uma coisinha, uma coisa que eu quero falar, ver se concorda tá. comigo. Mas quando a gente não sai do lugar ou quando a gente não avança por medo de se frustrar, a gente também fica frustrado, né? Porque a Uhum. gente quer algo e aí a gente, bom, não vou fazer porque daquela outra vez não deu certo, eu fiquei frustrada, eu criei expectativa, então eu vou continuar no meu lugar, que aí ele é confortável, né? Ele não me desafia. Mas eu já fiquei muito tempo nesse lugar, tá? Não tô julgando aqui ninguém, eu já fiquei muito tempo, digo até alguns anos, tá? E eu
tenho avançado, né, aos poucos, me entendendo também, passando meus momentos de luto que eu vivi, mas tem um momento e que a gente tem que também parar de fingir que a gente não quer e entender que também há uma frustração quando a gente não avança, né? Então, Uhum. a gente precisa escolher se a gente avança e a gente não sabe o que tem lá na frente, né? Não, a gente Certo. perde o controle, né? É incerto e isso gera aquele medo, gera aquela ansiedade, ou se a gente continua no mesmo lugar, né? Claro que Uhum. acho que tu vai concordar comigo que tem momentos que a gente precisa também ficar no nosso lugar, entender as coisas, né? Mas tem um momento também que a gente avança. Então, a frustração, ela tá ali, né? Ela, ela traz mentiras, enganos na nossa mente, né? Mas a gente precisa avançar e ter, pensar, né, de forma racional se aquilo é Uhum. real, né? Tu quer complementar Uhum. mais alguma coisa? A gente está com o tempo apertado. Sim. Não, mas concordo plenamente contigo, Dani. Porque assim, olha, a frustração vai haver, tu parado ou tu se movendo. Uhum, Esse é o segredo, na verdade. Porque tu vai sofrer, tu vai se frustrar fazendo ou não fazendo. uhum, Ou não, ou vai ser feliz com aquilo. É incerto. A incerteza ela vai estar nos dois lugares. Então, vale de cada uma escolher a experiência que deseja. Se é uhum, ficar parada ou se é se movimentar, se é seguir em frente. Porque os dois lados têm a chance de se frustrar, os dois lados têm a chance de sofrer, os dois lados têm a chance de dar certo e ser uhum. ótimo, Sim. né? Uhum. Então, nesse sentido, meninas, é importante a gente decidir pelo lado que a gente se sente mais confortável e que a gente precisa, mas a gente precisa entender o que está me fazendo ficar parado. É ansiedade? Então eu vou trabalhar essas questões, vou trabalhar as crenças que estão me limitando, ou é realmente, não, vi que não era para mim. E realmente com fundamentos, né? Não é só aquele medo que deu essa verdade. Enfim, mas a gente precisa entender o que eu tô sentindo 100% antes de tomar qualquer decisão, né? Então, né? Tá. Emocionante. Então tá. Ali na bio tem um link do Telegram, tem do curso, ainda tem mais 2 vagas. Queria agradecer, Dani, pela tua presença. Tu sabe o quanto eu amo a tua vida, tá? Tu nos ajuda muito. Tô muito feliz com tudo isso. Tô aprendendo muito contigo. E também quem quiser atendimentos online, tu faz também, né, Dani? Uma Isso. ótima psicóloga. E eu queria então agradecer a todos que estiveram aí até o finalzinho. Quem ficou com alguma dúvida, quiser mandar lá no direct, depois a gente pode responder, conversa com a Dani, tá? E Uhum. que seria isso. Que ainda temos mais, sei lá, 1 minuto. Para deixar um beijo. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente de estar aqui compartilhando com vocês. Adorei o convite novamente. E fico à disposição, meninas, se quiserem me procurar ali ah, no meu Instagram, podem procurar, não tem problema nenhum, vou acolher vocês. E também a Dani pode me passar alguma dúvida que vocês tenham, que perguntaram para ela e tal. Mas fiquem à vontade, estamos aí, né, à disposição. Obrigada, Dani, mais uma vez. Beijo, fiquem com Beijo, Deus, boa tá? noite. Fiquem com Boa Deus. Tchau, noite. tchau.